e a não ética na vida pública, né? Então, nós não somos melhores nem piores do que qualquer outro país, nós temos uma democracia, vivemos com instituições sólidas, mas agora a máquina não ajuda, a máquina precisa ser mudada. Nessa visão que você estava passando do Dom Pedro II como um governante progressista, se houve uma proclamação da República em oposição ao governo dele, esse governo que veio depois, ele seria necessariamente reacionário, já que ele estava deslocando um governo progressista, na sua opinião? A transição da monarquia para a república é muito interessante, eu acho que é uma história única no mundo, né? Porque dentro da América Latina toda, de governos de caudilhos, de generais, militares, o Brasil era, no Império, um governo civil, que se chamava de civilismo, e com uma Constituição de 1824, que era bastante liberal, muito mais liberal que constituições europeias, onde eu acho que eu sempre falo muito, bato nessa tecla, que havia liberdade de imprensa. Há 150 anos atrás, no Brasil, havia liberdade de imprensa total, não era parcial. E a República não veio primeiro democraticamente e cortou todos os direitos de expressão e de opinião logo no começo dela. Ela foi se aprimorando lentamente, né? Mas é muito interessante essa transição, porque a República quase veio democraticamente no Brasil, né? Ela, por pouco, ela não veio através de mudanças de lei na Câmara. E Dom Pedro II não se opõe a isso. Tem alguns historiadores que consideram que o Dom Pedro II, na realidade, ele teria assim, grande simpatia pelo governo republicano e até diria que a monarquia seria uma transição para um governo superior, que seria a República. Você concorda com isso? Ele tinha ideias bastante avançadas para o tempo, tanto humanistas quanto institucionais. Eu concordo com isso. Ele dizia isso, inclusive, abertamente no diário e nas palestras que fazia. E quase a República veio democraticamente. A grande diferença, o grande empecilho de não vir democraticamente foi o positivismo. Porque o Partido Republicano, que já pleiteava, enfim, cada vez mais, tinha muito pouco apelo popular à República no Brasil. Mas quando o positivismo entrou na política republicana, o positivismo defendia a República ditatorial, defendia a República através de golpe. Então foi isso que aconteceu, infelizmente. Mas, João, eu penso que às vezes a gente tem um risco de fazer uma certa confusão entre a figura progressista, inteligente, protetor das artes e das ciências e aquela enorme simpatia do Dom Pedro II, com a realidade política sobre a qual ele se situava, não é? Bem ou mal, com maior ou menor consciência daquele cotidiano um pouco torpe que às vezes se passava tanto nas províncias quanto no Rio de Janeiro. Mas a verdade é a seguinte, quer dizer, a democracia coroada, né, como diz o João Camilo de Oliveira Torres, que se praticava ali em termos de exercício do mando eleitoral, do voto, apresentava quadros do seguinte tipo. Em 1876, né, no apogeu, portanto, do Império, você tinha quase 9 milhões, quase 10 milhões de habitantes do Brasil, mas só 24.630 eleitores. Menos de 25%, 0,25% da população. Quer dizer, isso já é um quadro de bastante exclusão, e exclusão que era institucional, porque quem não tinha uma renda mínima não podia votar, você sabe? Quer dizer, é uma exclusão objetiva da grande maioria da população, né? Por outro lado, também, você assentava essa máquina política que permitia um certo jogo liberal, sem dúvida um jogo liberal entre dois partidos, né, bipartidário. Essa máquina se assentava sobre a escravidão, né? Um regime que garantiu a escravidão há mais tempo do que qualquer outro regime desses todos da América Latina e da América. Quer dizer, na verdade, foi um país independente que manteve a escravidão mais tempo em toda a história, foi o Brasil, né? Quer dizer, a maior parte das repúblicas americanas acabaram com a escravidão na época das independências, os Estados Unidos acabaram em 1860 e o Brasil manteve. Quer dizer, quem manteve foi a política imperial, que foi constituída durante o processo da independência, justamente para proteger os interesses daqueles senhores de terra, escravocratas. Eu não diria que era uma política imperial, não. É interessante isso. Fala-se muito justamente no Brasil sendo o último país a libertar os escravos, que é fato. Mas Dom Pedro II era nitidamente anti-escravocrata, Princesa Isabel também.
As duas leis, a do ventre livre, não foi a Câmara que a propôs, foi o Dom Pedro II que propôs, porque a Câmara tinha a possibilidade de propor leis e aprovar, e o imperador também tinha esse direito constitucional E quando a lei do ventre livre foi proposta e aprovada, o jornal que já existia, a República, disse que foi uma traição à nação e que achavam que ia ser o caos econômico para o Brasil. O que acontecia na época, que pouca gente se dá conta, é que havia uma Constituição, havia as liberdades, havia votação, sem dúvida, com pouca gente votando. Vou te dar um exemplo interessante daqui a pouco, que na França, do Fraternidade, Igualdade, também, a primeira Constituição de 1792, na França, considerou-se cidadãos só homens acima de 35 anos. Isso depois da Revolução Francesa. Quer dizer, a época é uma época que os direitos humanos e civis não eram os mesmos que são hoje, né? Mas a luta era contra o status quo da época, que sim, eram fazendeiros, grandes latifundiários. É a mesma coisa que a gente dizer hoje, os lobbies que tem no Congresso de hoje, que funcionam na democracia. Funcionam e às vezes aprovam leis que todos nós sabemos que são contrárias ao interesse nacional. Então, na época, Dom Pedro II lutou muito contra a escravidão, Princesa Isabel também. A lei do ventre livre foi promulgada quando ele estava viajando, foi assinado pela Princesa Isabel. E mais tarde, a própria lei Áurea, que também foi assinada pela Princesa Isabel, porque ele estava viajando, ela já tinha se engajado enormemente na campanha, a ponto de visitar quilombos. Ela foi visitar o quilombo do Leblon, que era o lugar onde os negros fugiam, e era um lugar procurado pela polícia. Ela, princesa regente, usava a camélia na lapela, mostrando que ela era abolicionista e mostrando a todo mundo que aquilo era uma luta dela, contra os interesses Agora, no caso da Princesa Isabel, há fatos indiscutíveis. Agora, o imperador não tomava iniciativas objetivas, a não ser aqueles processos de lei que o Conselho de Estado elaborava e que ele enviava. Quer dizer, não há um engajamento de Dom Pedro II direto em pronunciamentos. Tinha. Ele, por exemplo, não tinha escravo. Ele nunca teve escravo. Ele não tinha. Ele aforreava, para dar o exemplo, como chefe de Estado, então ele aforreava os escravos e pagava salário. E ele dizia, eu jurei a Constituição. Por isso que uma das coisas mais interessantes desse período de Dom Pedro II, eu considero, tenho feito palestras sobre isso, é sobre a formação das instituições na época. A alternância de governo, que foi uma coisa rara, né, na América Latina da época, e a discussão parlamentar, né, quer dizer, a discussão na imprensa, a discussão entre liberais e conservadores, né, isso tudo foi muito rico para a formação, inclusive, de homens públicos. E ele mostrava-se nitidamente contra a escravidão e ele podia fazer o pouco que ele fazia, porque tinha uma Constituição que permitia isso. Né? Guilherme, você considera que deixa o Guilherme, Norma, por favor, deixa o Guilherme perguntar. Tá certo. Obrigada. E quando tem o exílio da família real, ou seja, a família real fica 33 anos fora do Brasil, como se mantém vivo esse espírito do Dom João II, do Dom Pedro II e do Dom João VI, ou seja, como se mantém esse espírito da família fora do Brasil e o que acontece quando volta ao Brasil? Outra pergunta interessante. As famílias reais são educadas, a base, inclusive das famílias reais modernas, onde funcionam na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, onde nasceu a social-democracia, são famílias reais que obedecem a uma Constituição e são educadas principalmente a respeitar o seu país, respeitar acima de tudo. Representa uma instituição suprapartidária, uma instituição que não depende de grupos políticos nem grupos corporativos e funciona muito bem dessa forma, ou seja, representa um Estado diferente do governo, que aliás o Estado deve ser separado do governo e no parlamentarismo, tanto republicano quanto monárquico, funciona de uma forma bastante nítida isso, né? O Estado não tem nada a ver com o governo, devem trabalhar juntos sim, mas são instituições diferentes. As famílias reais são, então, educadas a respeitar o país, antes de tudo, antes de qualquer partido político, antes de qualquer outro interesse, o país vem em primeiro lugar. A nação vem em primeiro lugar, custe o que custar. Isso são valores que eu nasci com eles, aprendi, meu pai nasceu no exílio, Dom Pedro II educou os netos, a Princesa Isabel, os filhos, a voltarem ao Brasil, a servir ao país aos quais eles tinham sido educados a respeitar e amar. E durante esse período, a família real